gratidão pela presença, né? E vamos então cantar o mantra Om, fechando um pouco os nossos olhos, trazendo atenção ao solo do nosso coração, respirando fundo e sentindo a presença do agora e adentrando nessa natureza silenciosa do nosso coração e da nossa mente e pedindo por inspiração para que o nosso estudo possa ser abençoado pela presença das grandes almas que representam o saber da humanidade, que possamos nós sermos inspirados por elas. Unimos então o nosso coração à nossa mente ao nosso coração. Namastê. Iniciamos então hoje com a nossa terceira aula, o nosso segundo tema, nossa prática 2, que é cultive a sabedoria emocional, cure o coração e aprenda a amar. Né? Antes de nós pegarmos o texto, vamos ter uma visão assim de como que a ciência classifica esses níveis do nosso cérebro. Né? É dito que nós temos 3 cérebros: o cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o neocórtex. O reptiliano é aquele cérebro em que todos os répteis têm, que vivem sob estímulo e resposta, né? E nós também temos, porque nós temos muito processo reativo, onde nós sempre estamos reagindo. Então, se pede para que a gente saia desse estado reptiliano de só estar reagindo, não é? O cérebro límbico é aquele cérebro emocional, onde nós temos toda a parte emocional, está ali ligado com o cérebro límbico. Nós vamos ter áreas do cérebro, a região do hipotálamo, a região que está ligado ao lado da emoção, do sentimento. Se nós pegarmos uma lagartixa, que ela só tem o cérebro reptiliano, quando o filhote nasce, ela come o próprio filhote, porque como ela não tem cérebro límbico, ela come o próprio filhote. Nós já vamos ver o aperfeiçoamento no reino animal daqueles que já têm o cérebro límbico. Na hora que o filhote nasce, o que ocorre? Um acolhimento desse filhote, um cuidado desse filhote, né? E o ser humano, nós seres humanos, nós temos esse cérebro límbico. Então, nós temos bastante intensamente esse cuidado, né? Mas nós também, namastê, nós também diferenciamos do reino animal, porque nós temos a terceira camada do cérebro, que é o neocórtex, a capacidade do pensamento, né? E é nessa região frontal do cérebro, conhecido como a área frontal do neocórtex, que nós vamos ter o nosso campo da memória, que nós vamos ter o processo do pensamento, não é? E no desenvolvimento da nossa evolução, o ser humano, nós vivêssemos só nesse processo de luta e fuga, não é? Então, esse nível de estresse é um nível que nós vamos contemplar muito isso no reino animal. O animal, ele está sempre com medo do predador, não é? E ele tem essa questão da só nesse processo de luta e fuga, não é? Então, esse nível de estresse é um nível que nós vamos contemplar muito isso no reino animal. O animal, ele está sempre com medo do predador, não é? E ele tem essa questão da a compreensão da sua. Então, quando ele diz, sugere nessa prática 2, cultive a sabedoria emocional, cure o coração e aprenda a amar, nós vamos estar trabalhando com esse corpo emocional nosso.
esse corpo emocional, ele é pulsante, ele é muito vibrante, porque ele é afetado tanto pelas emoções positivas quanto pelas emoções negativas, né? E ele tem uma expressão muito intensa. Pode pegar aqui, por favor? Ele tem uma expressão muito intensa que ele se expressa através da emoção ou através do sentimento. Qual a diferença entre sentimento e emoção? A emoção é aquilo que vem e vai, né? E o sentimento é aquilo que vem e fica. É algo que perdura. Então, nós podemos ter um sentimento de amor, um sentimento de compaixão, mas também um sentimento de rancor, de mágoa, de ressentimento. Diferente de uma emoção de raiva, ela vem e vai, não é? Uma emoção de felicidade, ela também vem e vai, mas o sentimento é aquilo que perdura mais, né? Então, quando ele pede para que a gente cultive a sabedoria emocional, o Daniel Goleman escreveu um livro, Inteligência Emocional, né? Acho que foi lá pelos anos 90, esse livro foi muito abordado, porque ele falava que o QE é muito mais importante do que o QI, né? A inteligência é muito menor do que quando nós temos um equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional é muito mais eficaz na nossa vida do que o equilíbrio intelectual, né? Essa capacidade intelectual ou a tua capacidade emocional. Então, nesse livro, Daniel Goleman, ele desenvolve a teoria de que se nós tivermos um QE maior do que o QI, nós seremos muito mais bem-sucedidos na vida. Porque todas as vezes que nós produzimos uma ação que ela não é benéfica e que gera sofrimento para nós ou para outros seres, é a partir do nosso emocional. É a partir do descontrole do nosso corpo emocional. É muito mais difícil nós termos controle emocional do que mental, tá? Porque a emoção, ela é muito mais pulsante e vibrante. Então, ela nos arrebata de uma forma muito intensa, né? E ele está trazendo esse conteúdo aqui para que nós possamos cultivar a sabedoria emocional. E daí ele dá como subtítulo: cure o coração e aprenda a amar. Como dizendo, para aprender a amar, o coração precisa ser primeiro curado, não é? Mas curado do quê? De tudo aquilo que nós temos de sentimentos. Olha quantos sentimentos de mágoa, de ressentimentos, de reveses na nossa vida. Ele precisa ser curado. E daí nós vamos ter a prática aqui que ele nos vai dar, né? Como a prática do perdão, a prática da bondade amorosa, para poder realizarmos isso. Ok? Vamos então começar a ler o texto. O texto começa com uma frase de Confúcio, que é uma frase belíssima. Amemos todas as pessoas e nos aproximemos da humanidade, né? Cada um de nós, ou todos nós, só estamos aqui para a gente poder cumprir essa humanidade, não é verdade? Nós não estamos aqui para fazer outra coisa, nós estamos aqui para sermos humanos. E talvez nós estamos perdendo muito dessa humanidade porque nós estamos nos colocando como o umbigo do mundo. A pessoa mais importante nesse planeta sou eu. E daí todo esse planeta tem que estar a serviço das minhas necessidades.
nos é ensinado que nós precisamos amar os outros, né? E nós vamos ver o quanto isso aqui é enfatizado, a importância de nós valorizarmos muito mais o outro do que a nós mesmos. Não significa uma baixa estima, não é isso. Mas tem uma frase budista que eu acho muito relevante quando diz: a tua felicidade é a minha felicidade. É totalmente diferente de eu falar: a minha felicidade, a tua felicidade é a minha, né? Como dizendo, você tem que se moldar a mim. Mas quando eu me coloco na condição de que a tua felicidade, a tua, de todos, a felicidade de todos é que vai ser a minha felicidade, nós vamos começando a entender e a perceber que existe uma sabedoria que está movendo essa energia do amor. E por isso mesmo nós conseguimos amar todos os seres sem distinção. Engraçado que a gente sente isso quando a gente tem pessoas que a gente ama, que a gente quer que essas pessoas que a gente ama sejam felizes, né? Então a gente sente esse sentimento, né? A tua felicidade é minha, porque eu vou ser muito feliz se tu for feliz, né? Exato. Agora, perante a humanidade toda, né? Assim, é um trabalho, é isso que tu fala, né? Cultivando, aos pouquinhos, e tu vai indo, quando tu vê, espera um dia chegar lá. Nós também. Olha só, tem um texto que há anos atrás nós trabalhamos no Mauna, e o Armin deve lembrar desse texto. É um Bhavana, que era a prática do amor por todos os seres. E o texto começava assim: penso com amor em todos os seres nascidos que são do princípio universal. Olha só, penso em todos os seres com amor, nascidos que são do princípio universal. E daí o texto seguia. Daí penso no fulano, no beltrano, penso com amor. Penso na barata, penso na cobra, penso no rato. Penso com amor, porque penso com amor em todos os seres nascidos que são do princípio universal. Tá? É muito fácil para nós amarmos os nossos filhos, os nossos companheiros ou companheiras, mas quando nós temos que amar o rato, amar a barata, amar a cobra, amar o mosquito, que eu vou trabalhar meu emocional. Não é verdade? Daí, isso aí tá fora parte. Isso aí eu não estou pronto ainda. É bem isso. Né? Então, é a amplitude do amor, né? É a amplitude do amor. E essa sabedoria emocional talvez é isso. Aprenda a amar, que ele diz. Aprender a amar. E a minha professora de yoga, me desculpem porque o Armin, ele fazia yoga comigo e depois com a primeira professora de yoga de Joinville, e depois eu fiquei no lugar dela, né, Armin? E uma vez ela me escreveu uma carta, né? Tu sabe, tu conhece a profundidade dela. E essa carta me impactou muito. E ela terminou a carta dizendo assim, eu lembrei disso agora, tá? Não estava lembrando disso antes. Ela terminou a carta assim, não basta querer amar, é preciso ser capaz para amar. E aquilo, eu fiquei por muito tempo pensando nessa frase. Por que não basta querer amar? É preciso ser capaz para amar. Eu até quero amar a cobra, a barata, o rato, longe da minha casa, não é verdade? Mas aqueles que estão preparados internamente e que estão capazes, eles amam, independente de tempo, lugar, eles amam. Então, assim, talvez hoje eu possa compreender um pouquinho o que ela quis dizer. Não basta querer amar, é preciso ser capaz para amar. Não é?
Então é o que esse texto vai estar falando, esse texto vai estar abordando sobre esse processo do cultive a sabedoria emocional, cure o coração e aprenda a amar. Amemos todas as pessoas e nos aproximemos da humanidade. A transformação das emoções é prática essencial. Olha só, ele começa o texto forte, nos dizendo que é uma prática essencial nós transformarmos a nossa emoção. As grandes religiões oferecem 3 abordagens centrais. Primeiro, redução de sentimentos dolorosos como o temor e a ira. Tá? Olha só, o temor e a ira são sentimentos que nos acompanham, tá? E não é algo que nós tínhamos no passado. Nós sabemos que a qualquer momento nós podemos de novo vivenciar esse sentimento de medo e esse sentimento de raiva. É alguma coisa que tem uma semente ali que ela pode voltar, né? Então, a redução desses sentimentos é um processo de transformação das nossas emoções. O segundo ponto é o fomento de atitudes úteis, como a gratidão e a generosidade. Lembrando que a gratidão, ela abre todas as portas, né? E a generosidade também, não é verdade? O terceiro item, o cultivo de emoções positivas como o amor e a compaixão. Então, como prática essencial de transformação das nossas emoções, as grandes religiões sugerem 3 itens. Primeiro, diminuir o temor e a ira, despertar em nós a gratidão e a generosidade e cultivar as emoções positivas de amor e compaixão. Claro que quando nós temos aqui uma letra, quando nós temos aqui apenas escrito, parece uma coisa tão simples, né? Reduzir o medo, reduzir a ira, despertar a gratidão, despertar a generosidade, desenvolver o amor e a compaixão. Agora, quantas vezes nós já ouvimos isso? Quantas vezes já nos foi dito que nós precisamos amar mais? Porque se nós amamos mais, nós diminuímos a nossa ira, nós diminuímos o nosso medo. Se nós somos gratos e generosos, nós também diminuímos o medo, porque o medo é falta de gratidão, é falta de fé, não é? Quando nos falta fé, nós não conseguimos ser gratos diante da falta da fé. É na fé que nós temos essa gratidão. Então, são virtudes muito primárias, básicas, não é? E que ainda nós ficamos pensando, por que será que não nasceu nenhum outro mestre que gerou tanto impacto na humanidade como os mestres, o mestre Jesus, o Senhor Buda? Por que será que não nasceu ninguém mais tem 2000 anos? Ao menos que a humanidade não conhece, provavelmente devem ter nascido muitos, com certeza, mas eles não se evidenciaram, né? Porque nenhuma das mensagens básicas, tanto do Senhor Buda, que foi amor e compaixão, e do Mestre Jesus, que veio reafirmar o amor e a compaixão, parece que nós não entendemos ainda, né? Porque quando é para nós amarmos o nosso inimigo, nós não conseguimos, não é? E aquele que era o nosso amigo mudou de time e no dia seguinte passa a ser o nosso inimigo. E aquele que nós amávamos tanto, daqui a pouco a gente
gente mata até por amor. Aonde que está a essência primeira dessa virtude, que é a qualificação do nosso corpo emocional, que emana de Budi. Budi é a luz da nossa alma que traz essa virtude pura do amor. O que é que em nós está bloqueando que essa energia de Budi não chega na plenitude da nossa vida, na relação com as pessoas desconhecidas? Porque ainda nós conseguimos amar intensamente os nossos filhos, não é verdade? Há uma intensificação desse amor, né? Os mestres dizem que a forma de aprender a amar é ter filhos. E quem não tem, não sei como que faz, né? Mas vai ter que aprender. Namastê, querida, tudo bom? Então, é essa forma de amar o filho na dimensão que se ama, não é verdade? Porque não tem limites. Vocês que são pais e mães, vocês sabem que não tem limites. Não tem. Então, esse é uma experiência única, que essa alma está experienciando o que é o amor. Mas que esse amor, ele, nessa intensidade, deveria ser propagado para todos os seres nascidos que são do princípio universal. E não é só o meu filho que nasceu do princípio universal, é o vizinho, é o rato, a barata, a cobra, o escorpião, não é verdade? Enfim, falta o que ele falta aqui, o que falta para nós, talvez essa sabedoria emocional, né? Então, numerosas emoções varrem nossas mentes a cada dia. Ansiedade e ira, ciúme e alegria, amor e compaixão e muito mais. Mas uma emoção de há muito é exaltada como suprema pelas grandes religiões, é o amor. Tá? Então essa é a base, né? Ainda hoje nós estávamos conversando com um grupo lá na Chacarananda de Detox, que nós podemos ter feijão e arroz para comer todos os dias, mas se nós não temos o amor, nós não somos nutridos. Nós não precisamos ter o feijão e o arroz, mas se nós temos o amor, nós somos nutridos. Não é? Não é assim, gente? Então, sabe, é uma energia que não tem nome, né? Eu acho que nós podemos até colocar, como disse o Tao Te Ching, tudo aquilo que pode falar do Tao, esse não é o Tao. Tudo aquilo que nós podemos falar do amor, esse não é o amor. Na plenitude do amor, porque o nosso conhecimento do amor ainda é muito limitado. É muito um amor de troca, um amor de satisfação pessoal, né? Madre Teresa de Calcutá, eu acho que ela expressou esse amor muito fortemente, né? Ela disse, porque ela trabalhava numa área da Índia, a área mais pobre da Índia, que é Calcutá, onde tem a miséria em cima da miséria. E perguntaram para ela se ela cuidava dos pobres. Ela disse, não, eu não cuido dos pobres. Eu cuido dos pobres dos pobres. Como dizendo, aqueles que não são nem considerados, aqueles que não são nem vistos. É para estes que eu olho. Então, um ser como ela
despertou uma energia de amor que transpôs, talvez, muitos, a soma de todos nós juntos, talvez, né? Porque ela viveu para amar aqueles seres numa intensidade sem limites. Compaixão, né? Muita, muita compaixão. Porque você sentir compaixão por uma pessoa toda limpinha, toda arrumadinha, toda saradinha, agora abraçar um leproso que está jogado na rua, tá? Onde tem todas as necessidades possíveis, tudo falta para aquele ser, e ela acolher do jeitinho que ela acolhia. Não sei se vocês assistiram o filme Madre Teresa de Calcutá. É alguma coisa que por muitos dias você não vai dormir, porque choca, nos coloca numa posição de reflexão da nossa existência muito forte. Porque o que é que nós estamos fazendo pelo outro? Não é? Enfim. Seguindo o texto diz, a experiência e a expressão do amor é uma das maiores preocupações da humanidade. O amor é o tema de inumeráveis mitos e poemas, e objeto de estudo de filósofos, psicólogos e sábios. O amor é a fonte de significado de inúmeras pessoas, objetivo pelo qual milhões vivem e morrem, e força que molda países e culturas. Embora o amor seja muito procurado, é pouco compreendido. Embora desejado universalmente, é raro que seja completamente satisfeito. Onde e quando encontramos o amor? Né? Tem aquela passagem de São Paulo, o apóstolo, que eu não vou lembrar toda a passagem, mas ele só, uma menção ali da passagem, ele diz, ele vai citando que tudo que nós temos, ele vai citando. E ele termina dizendo, mas se nós não temos o amor, nada somos, né? Nada somos. Então é muito forte aquela passagem. No coração da tradição judaica estão os 2 mandamentos. Amai a Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Amai ao vizinho como a vós mesmos. Pronto, a gente podia ir para casa já. Já tem bastante. Já tem lição de casa. Lição de casa eu vejo. Né? Assim fosse só com um mês. Manda todas as reclamações. Não é? Amai o vizinho como a vós mesmos. E daí a gente pergunta, por que será que aquele é o meu vizinho, né? O que fez com que eu fosse morar exatamente ali, que eu atraía aquelas pessoas para a minha vida? Sim. Não é? Se nós desconhecemos a lei do karma, nós achamos que tudo aquilo é um acaso, que foi por acaso que eu fui morar ali. Mas se nós compreendemos a lei do karma, nós entendemos que nós estamos ali exatamente para aprender a amar o vizinho, né? Então que fica a lição para nós, tá? Vamos anotar aí como uma lição do resto da vida, não é só para esses 15 dias. Jesus concordou que não há outro mandamento maior que esse, e suplicou: amai-vos reciprocamente, como eu vos amei. Né? Para Jesus, o amor verdadeiro não
excluía ninguém. E o desafio que ele nos impôs foi o de amar até mesmo os nossos inimigos. Essa posição do inimigo é uma coisa muito interessante, porque na tradição budista, todas as coisas e situações da vida devem ser trazidas para a prática. Tá? Então é dito assim, quando nós pedimos por paciência, não é? Quando nós pedimos para que Deus nos dê tolerância, nos dê compaixão, todas as situações são apresentadas na nossa frente para que nós possamos praticar, né? E daí nós falamos assim, quanto mais eu peço, mais assombração aparece. Isso significa que parece que nós não entendemos que o que nós estamos pedindo é paciência. Então, todas as experiências vêm para que eu possa ter uma prática, para que eu possa ter um agente para praticar. Não é? Exatamente. Isso faz parte de uma pequena prece. Eu pedi a Deus paciência. Ele disse, não, porque paciência eu não posso te dar. Paciência é você que tem de conquistar. Eu pedi a Deus fortuna. Ele disse, não, isso te afasta de mim, eu não posso te dar isso. A mesma coisa com a tolerância. Aí, por fim, eu pedi a Deus que me desse amor e que me ensinasse a amar. E ele respondeu, você está começando a entender as coisas. Ou senão a prece sufi de uma mulher que eu acho fantástica. Senhor, se eu me aproximar de Ti com medo do Teu inferno, me queime nele. Senhor, se eu me aproximar do Teu céu, aproximar de Ti por causa do Teu céu, me expulse dele. Mas se eu me aproximar de Ti apenas pelo que Tu és, abraça-me em Tua glória. Uma prece estupendo. As melhores coisas que eu já ouvi são muçulmanos. São sufis. Sim. Espetáculo. É a prática, né? Forte, né? Nas tradições indianas do hinduísmo e do budismo, repetem o chamado do amor que tudo engloba. Expandem o braço do amor ainda mais para incluir não apenas todas as pessoas, mas todas as criaturas. No hinduísmo, Gandhi acrescentou ao mandamento: amai seu vizinho como a vós mesmos. A declaração é: e todo ser vivo é seu vizinho. Porque nessa tradição, tanto hindu quanto budista, existe uma palavra que se chama ahimsa, que é a prática da não violência. Ahimsa corresponde à prática da benevolência com todos os seres vivos. Não importa o nível em que se encontram, se são seres do reino mineral, vegetal, animal ou humano. Então, essa premissa do não matar se estende para todos os seres vivos. Todos são criação de Deus. Todos. Daí nós vamos compreender o porquê que o vegetarianismo é tão forte nessas tradições. Porque o não matar inclui todos os seres, inclusive aqueles que estão no nosso prato no dia a dia. Tá? Então, quando Gandhi fala que todo ser vivo é o nosso vizinho, nós temos que aprender a amá-los todos, né?
Gandhi conseguiu a libertação, a independência da Índia em 1947 com 2 yamas, ahimsa e satya, não violência e a prática da verdade. Tá? Então, esses 2 elementos bastaram para que a Índia atingisse a independência de 200 anos de domínio inglês. Agora, não ser violento e ser verdadeiro, me diga a dimensão disso. Porque qualquer pensamento pode ferir. E no momento que fere, eu estou praticando a violência. Qualquer intenção, toda intenção que está movida para minha autossatisfação é fruto de violência. Né? E a prática da verdade, viver na verdade, viver a verdade, ela tem um grau de dificuldade muito grande, porque a nossa mente mente, já começa por aí. Então, se a nossa mente mente, nós não conseguimos ver as coisas como elas são. E quando nós não conseguimos ver as coisas como elas são, nós não sustentamos a verdade. Nós propagamos a mentira inconscientemente, não é que nós queiramos, mas é por uma inabilidade da nossa mente de ver a verdade. Não é? E quando a verdade é vista por nós, e que ela é dolorosa, porque na grande maioria das vezes ela exige de nós uma postura, o que a gente faz? Ou a maioria de nós, talvez, modifica. E daí Gandhi diz: não ache que uma mentira se torna uma verdade só porque todos o praticam. E nem que uma verdade se torna uma mentira porque ninguém pratica. Né? E é isso que nós vemos hoje. Nessas redes sociais, às vezes é uma mentira imensa. Mas como vai sendo propagado, daqui a pouco aquilo se torna uma verdade, né? Uma verdade entre aspas. E as verdades com letra maiúscula que não são propagadas, no momento que são propagadas, são vistas como uma mentira, porque não tem, elas não foram suportadas, não foram dadas suportes pelas mentes para que aquilo fosse estabelecido como uma verdade. Né? Laura, ainda falando da verdade, no centro da bandeira da Índia está escrito Satyam Eva Jaya. Somente a verdade permanece. Ah, não sabia disso, olha só. Bem no centro da bandeira da Índia. Que beleza. Somente a verdade prevalece? Permanece. Permanece, Satya. E Blavatsky disse: não há religião maior do que a verdade. Né? Então, se as grandes religiões cantam tão alto a exaltação do amor, tem que ser algo muito diferente da experiência costumeira, compulsiva do amor. Algo muito mais profundo e poderoso, ilimitado e benéfico. E na verdade o amor que as grandes religiões oferecem, o ágape do cristianismo, o metta do budismo e o bhakti do hinduísmo, é muito mais do que as paixões fugazes exaltadas em canções populares. Né? Então, quando nós vemos na tradição hindu falando de ágape, é desse amor verdadeiro. A palavra metta, que é uma palavra pali do budismo,
refere-se a esse amor verdadeiro. E Bhakti no hinduísmo, que é uma devoção pura, é sustentada a partir deste amor. Segundo Ramakrishna, que foi um grande santo da Índia, ele disse: o estado sublime e inefável do Samadhi, que é um estado de iluminação, a absorção total na presença divina, é alcançada de forma a mais direta e natural através do amor altruísta. Então, o que ele está colocando aqui, Ramakrishna, porque para os yogis, né, o estado mais sublime é o Samadhi. Para o cristão, o estado mais sublime é a santidade, não é? E para o budismo, o estado mais sublime é o nirvana. Mas ele está colocando aqui que só se atinge esse estado via a energia do amor. Né? Não tem outro caminho. Jairo, tu podia ligar o ar? Eu acho que está um pouquinho quente, né? Ele colocou no vento, tá? Então, daí quando a gente vê a vida desses santos, a vida desses yogis, não é? A vida desses arhats que atingiram o nirvana, é a própria expressão do que Jesus falou: não sou eu que obro, mas o Pai em mim. É como se a natureza deste ser fosse totalmente anulada, esse ego fosse totalmente anulado, para que a força divina operasse por ele, e daí não há diferença, não tem escolha, esse amor é indiscriminado, esse amor não tem preferências, né? E também é dito na literatura que as qualificações de um ser nessa categoria de santo, de yogi, de arhat, é compreendido esse estado pelo grau de impessoalidade no qual eles vivem. Porque eles não têm mais elos, não têm mais preferências. Eles vivem de uma forma que todos os seres têm o mesmo peso, têm a mesma medida, como dizendo, todos têm a mesma importância. Pode ser um ser humano, pode ser uma molécula, pode ser um átomo, pode ser, enfim, faz parte da criação, né? Claro que a nossa vida é bem complexa, né? Porque no momento que eu estou aqui falando, eu estou naturalmente, muitos seres estão sendo mortos aqui nesse processo todo, não é verdade? Então, enfim, né? Como que a vida vai se estabelecendo? Mas no momento que nós temos consciência, é impedir que essa violência se propague, né? Ela não pode se propagar. O desafio das emoções difíceis é dito por São Paulo quando ele diz: nunca permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Tá? Ou seja, nunca vá dormir com rancor. Nunca vá dormir irado. Eu lembro de uma expressão na Bhagavad Gita que Krishna, o mestre, diz: vigiai, porque a qualquer momento o guerreiro pode ser abatido no campo de batalha.
Nós somos os guerreiros e nós estamos no nosso campo de batalha. E se eu for abatido agora, como é que está a minha mente e o meu coração? Esse ato de dormir, porque a noite representa a morte, o dia representa a vida, né? Cada momento, cada manhã que eu acordo é como se representasse um renascer. Cada vez que eu vou dormir representa a experiência da morte. E levar esta ira para o amanhã, né, significa propagar essa ira para a próxima vida. Eu acredito que todos nós, mesmo não acreditando em reencarnação ou acreditando, nós não gostaríamos de repetir as experiências dolorosas da nossa vida. Nenhum de nós. Não é? Pronto, aquilo aconteceu, aquilo eu produzi num estado onde eu não tinha consciência, eu estava focado na ignorância, no egoísmo, no medo, no apego, na aversão. Hoje eu já tenho um pouquinho mais de consciência, eu não quero repetir aquilo para a minha vida. Não é assim que nós falamos para nós? Né? Então, esse ato de dormir sustentando a ira, nós acordaremos no dia seguinte irados. E nós vamos propagar todo o sofrimento de novo para o dia de amanhã. E daí diz Pitágoras, ele fala, não deixe que os seus olhos semi-adormecidos, que as suas pálpebras caiam sobre os seus olhos semi-adormecidos, antes que você faça a revisão noturna dos hábitos. Tá? Então, Pitágoras pede para nós, para quando deitarmos na cama, quando estivermos ali naquele processo, quase dormindo, que não deixemos que as nossas pálpebras caiam sobre os nossos olhos, antes de dar uma passada no dia e ver como que este dia foi. E nós vamos ver alguns pontos obscuros, onde nós respondemos de forma desagradável para alguém, onde não atendemos alguém muito bem, onde prejudicamos alguém. E ali então nós vamos estabelecer essa energia de perdão e utilizar o que a não é neurociência, a neurolinguística nos diz: apague e reimprima como que você gostaria de ter se relacionado com aquela pessoa, se ali está o teu ponto escuro neste dia, tá? Refaça aquela ação na luz da tua alma. Traga luz para aquela ação e como que você gostaria de fazer de novo aquilo. Porque com isso você vai limpando os rastros. Isso significa não deixar marcas, limpando o karma, não levando rastros ou não levando memórias para outras vidas. Mas isso todas as noites, todas as noites. Eu acho que nós lembramos, eu talvez não consiga lembrar bem, mas tinha alguma coisa na época que eu frequentava a igreja católica, que era, o que a gente tinha que fazer? Era como fazer o ritmo do perdão, mas tinha uma palavra ali.
Confissão. Hã? Confissão. A confissão, não, mas é contigo mesmo. São os atos de contrição. Né? Que daí você toma consciência daquilo e o que você pode fazer para compensar aquele mal feito. Então a penitência é mais ou menos isso, né? A penitência é isso, que você paga uma promessa ou faz uma ação que possa compensar aquele ato danoso ou aquele ato que prejudicou e machucou muitos seres, né? Emoções desafiantes como o temor, a ira, o ciúme e o desânimo estão entre as mais difíceis, por vezes mais destrutivas de todas as experiências. Padecemos de 3 erros principais. Os 3 principais erros: julgando e condenando emoções difíceis como ruins e corrompidas, ignorando ou defensivamente empurrando as emoções dolorosas para fora da percepção, e satisfazendo essas emoções ou incendiando-as, por exemplo, alimentando sentimentos de ressentimentos para com quem nos magoou e regozijando-nos com a armação da vingança. Então, os 3 são importantes para a gente dar uma revisada, né? Parar de julgar, porque o julgamento é algo bastante destrutivo. Ignorar aquilo que nós sentimos, não ignore, não fique jogando embaixo do tapete e escondendo as nossas emoções, porque nós não vamos trabalhar com elas se nós não quisermos vê-las. E esse terceiro item, né, é aquela questão de alimentar na mente esta vingança por aqueles que nos machucaram. Tá? Isso às vezes começa com um pensamentozinho. O pensamentozinho cresce, e você vai dando alimento para aquele pensamento. Daqui a pouco você está realmente se vingando de uma ação passada que a pessoa fez, a pessoa nem lembra mais, porque ela fez num momento inconsciente, ela não quis fazer, ou todos os erros que nós fizemos, nós queríamos fazer? Não. A maioria deles não. Foi feito de uma forma inconsciente, né? E nutrindo, o Yogi Hari, que foi um professor nosso de yoga, veio algumas vezes aqui na casa de ano, ele dizia sempre para nós: pare de envenenar a sua mente. Tá? Quando você percebe que um pensamentozinho pequeno que começou a envenenar, sabe aquela coisa, não, mas o fulano fez aquilo para mim, eu realmente não quero mais saber do fulano, e aquela coisa toda, e a coisa vai crescendo, não é assim? E vai crescendo porque nós vamos alimentando esse sentimento. E no momento que ele está maior e forte, o que acontece? A ação se manifesta, né? Então, é importante nós começarmos a perceber quando que começamos a envenenar a mente, tá? E mude de direção, imediatamente mude de direção. 2 das mais poderosas e difíceis de todas as emoções são o temor e a ira. O temor e a ira são reações à ameaça. Um é uma contração passiva, que é o medo. A outra é uma explosão ativa, que é a raiva, a ira.
Todos conhecemos as sensações que sinalizam o temor. O aperto no peito, a garganta seca, o coração disparado. É uma emoção natural e valiosa que desempenha papel vital, avisando-nos do perigo, tá? O nosso corpo mostra para nós que nós estamos em perigo, não é? O coração acelerado, a respiração ofegante, a química dentro do corpo totalmente nos colocando numa outra condição. A visão se torna turva, porque quando nós estamos com raiva, nós não enxergamos, tá? Então, nós temos a sinalização. E por que nós seguimos? Por que nós continuamos naquele processo? Por que não interrompemos? Nós somos avisados. Nós estamos sendo avisados. A coisa vai pegando, não é? Qual é a força? Como diz São Paulo o apóstolo, que força é essa? Que o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o bem que eu quero, este eu não faço, né? Então, nós temos essa sinalização. Contudo, também tememos muitas coisas que não são perigosas de verdade. E podemos até vir a temer o temor. Olha só, nós temos medo de ter medo, não é? O temor pode ser tão doloroso que nos dispomos a fazer quase tudo, sacrificar quase tudo a fim de evitar. Grande parte de nossas vidas é gasta evitando o temor e pagando o preço dessa fuga. Aquele autor do Caminho da Prática, do Poder do Agora, o Eckhart Tolle, ele é um cientista aí. Ele investigou muito os processos da mente. E a investigação que ele fez é que 90% de toda a nossa preocupação nunca aconteceu e não vai acontecer. Eu acho que nós até citamos isso na aula passada. Gente, é uma quantidade, um percentual muito grande, 90%. Não acontece e não vai acontecer. É criação da nossa mente. E nós colocamos tanto medo, tanto receio, tanta energia naquilo, que aquilo se torna real para nós. Mas nunca aconteceu. Então é bom a gente rever agora os nossos medos, né? O que é que nós estamos temendo? Para que a gente tenha uma visão mais clara, né? Tente buscar uma visão mais clara das coisas. Na outra folha diz: a ira é a emoção de enorme poder. Pesquisas mostram que a maioria das pessoas a considera a emoção mais difícil de controle. Enquanto as tradições espirituais encaram a ira descontrolada como uma das maiores causas de sofrimento e barreiras para o despertar. Quando ela aparece, pode derrotar o melhor dos motivos e obliterar o raciocínio claro. Quando a ira se torna um modo de vida, devasta não apenas a mente, mas também o corpo. A pesquisa sugere que a ira desempenha um papel mortal em 2 dos mais mortíferos distúrbios médicos, doenças do coração e o câncer. Não é? Quando os médicos dizem que nós fizemos tal doença, não foi o outro que fez, fomos nós que fizemos, né?
As grandes religiões estão sempre prevenindo contra os perigos da ira descontrolada. Sábios judeus previnem que a ira pode bloquear o iluminismo, enquanto os cristãos a encaram como um dos 7 pecados mortais. Os budistas a comparam ao fogo na floresta rugindo na mente, consumindo o que há de bom. Uma famosa história zen mostra este ponto de forma dramática. Essa história que eu acho tão maravilhosa, porque ela mostra exatamente como é, tá? Vamos ver então. Um guerreiro japonês se aproximou de um mestre zen para solicitar respostas para as perguntas que o perturbavam. O que quer saber? Inquiriu o mestre zen para o discípulo. E o discípulo disse: diga-me, Senhor, o céu e o inferno existem? Ah, riu o mestre zen em um tom que era meio riso, meio zombaria. O que faz pensar que pode entender essas coisas? Você é um soldado bruto, sem educação. Não me faça perder tempo com essas perguntas tolas. Por um instante, o guerreiro gelou em choque. Ninguém, mas ninguém jamais falara com um guerreiro japonês daquela forma. Significava a morte instantânea. O mestre disse: você é tão bruto que não entendeu o que eu disse? Rugiu o mestre zen. Deixe de desperdiçar o meu tempo, saia daqui. O guerreiro explodiu de raiva. A mão voou como relâmpago para a espada e, em um movimento circular, a levantou para matar o mestre. Mas, na fração de segundo, antes que a espada descesse e pulverizasse o crânio do monge, o discípulo ouviu estas palavras: esta é a entrada do inferno. Novamente o guerreiro gelou atônito. A ira lhe trouxeram o inferno para si e para os que o atacavam. E o mestre arriscava a vida para fazer com que este fato ficasse bem claro. Respirando profundamente, o discípulo guardou a espada devagar e curvou-se com humildade e respeito diante do mestre. E o mestre então sorriu e disse: e aí, esta é a entrada para o céu. Tá? Então o mestre quis que o discípulo, como sendo um guerreiro, né, quis que ele experienciasse o que era o inferno e o que era o céu. Como dizendo, cada vez que nós sentimos raiva, nós penetramos no inferno. Cada vez que nós somos gratos e reverenciamos, nós entramos no céu. E o budismo, porque aqui é o Zen, né? O Zen budismo. O budismo fala dos 6 reinos. Tem 3 reinos inferiores e 3 reinos superiores. Os 3 reinos inferiores é o reino do inferno, o reino dos fantasmas famintos e o reino animal. Os 3 reinos superiores são o reino humano, dos semideuses e dos deuses. E nós, ao longo da nossa vida, tanto em vida como depois da morte, podemos penetrar nestes 6 reinos, dependendo do nosso estado mental. A ira nos leva para o inferno. O reino dos fantasmas famintos é a ganância. Tem uma barriga grande
e um pescocinho que não consegue passar nada. Tá? A descrição do fantasma faminto. O pescoço não consegue passar nada, de tão fino. A barriga é grande, desejosa de comer, mas não consegue porque o pescoço nada passa. E o reino animal é a ignorância. No reino, esses são os 3 reinos inferiores. Os 3 reinos superiores, que é do homem, dos semideuses e dos deuses, eu quero ver se eu lembro as virtudes. Eu acho que eu não vou lembrar. Mas do homem ainda, mesmo sendo no reino animal a ignorância, qual é a do homem, do reino humano? Porque a ignorância é a causa do sofrimento também no reino humano. Tá? Eu posso trazer isso da próxima vez para vocês. No reino dos semideuses, é aquela vida de opulência, né? Porque um semideus tem a riqueza, tem o poder. O semideus é essa posição que nós encontramos aí, talvez, nos nossos políticos brasileiros, né? Que ganham bem, uma aposentadoria farta, não é verdade, gente? E eles não têm o mínimo de compaixão. Eu acho que posso... eu penso assim, hoje em dia, que os animais, eles estão dando lições para os humanos. Com certeza. Eles estão cada vez mais subindo mais do que nós mesmos. Nossa, é incrível o que tu vê. Ali o que diz da ignorância do animal é porque ele não sabe que ele tem escolha. E nós, como seres humanos, sempre adentramos no reino animal quando nós esquecemos que nós podemos escolher. Tá? E nós somos conduzidos compulsivamente à vida sem percebermos que nós podemos escolher. Nós podemos escolher. A nossa vida é uma escolha contínua. Livre-arbítrio, né? Tá? Então, nesses reinos, nós podemos penetrar todas as vezes, quando nós nos sentimos como o Bambam, o dono da cocada lá, né? Como dizem, o dono da cocada preta, é tudo reinos dos semideuses. O reino dos deuses é aqueles de grande orgulho e grande vaidade. Tá? Então vocês estão vendo que eu não preciso morrer para entrar no inferno nem no céu, porque os deuses moram no céu, nessa visão budista. E que eu posso o tempo todo estar penetrando no céu ou no inferno, como o próprio exemplo que nós vimos aqui desse guerreiro japonês e do mestre Zen, né? A nossa mente, ela é tão moldável que, dependendo da ira do outro, a minha mente entra na ira. Olha como essa mente, a mente comum, ela não tem... Ela é envolvida pela emoção predominante do momento, tá? Se você é recebido por uma pessoa irada, você fica irado. Você responde irado para ela. Se você é recebido por uma pessoa com gentileza, com amorosidade, você responde com gentileza e amorosidade. Essa é uma mente comum, tá? Que ela é moldada segundo o momento. A mente dos grandes seres, elas não são moldadas pelas coisas comuns. Mesmo que eles sejam atendidos por uma pessoa raivosa, eles vão responder com gentileza.
né? E daí a gente pode ver se a gente chegou nesse estado ou não, tá bom? Ok? Vá num departamento público para ser atendido e depois de 5 horas que tu está ali esperando e o cara te ignora, para ver se você é gentil, amoroso, né? Então, como nos livramos do inferno emocional criado pelo temor sem controle e pela ira, e como abrimos as portas do céu? As grandes religiões oferecem 3 abordagens. Primeiro, dominando e reduzindo emoções difíceis, em especial o temor e a ira, cultivando atitudes como a gratidão e a generosidade que favorece o amor, e cultivando o amor, né? E aqui agora ele dá o primeiro exercício, que esse exercício nós precisamos entender para fazer em casa, no dia a dia. Isso aqui é para fazer no dia a dia. Qual é o primeiro exercício? Faça o que teme e o temor desaparecerá. Tá? Aquilo que você tem medo de fazer, tente fazer. Né? Essa é a sugestão. Gastamos enorme quantidade de energia evitando pessoas e lugares que tememos. E, infelizmente, quando evitamos o que nos amedronta, o medo tende a crescer. Não é? Esse exercício consiste em escolher algo para fazer que lhe dê medo. Tá, queridos? Lógico, com cautela, né? Escolha uma coisa que você possa dominar. É melhor escolher temores que sejam administráveis. Melhor começando a escolher falar, como falar numa reunião, falar em público. Escolha e fale, né? Você começa a dominar esse medo. Ou talvez dizendo não a alguém que tenha lhe pedido para fazer alguma coisa que você não quer fazer. Daí você diz sim por medo de perder a pessoa, né? Comece selecionando algo que gostaria de fazer, mas que julga ser um pouco assustador. Em seguida, se comprometa a fazê-lo durante um período de tempo específico, talvez um dia ou uma semana, cada vez que aparecer a oportunidade de treinar e desafiar esse medo, né? Tem um floral também para o medo, tá? Caso você é mais fácil, talvez, né? Qualquer coisa, tome um floral para o medo que ajuda. O medo desconhecido e o medo conhecido. Tem floral para ambos, tá? Eu dei até para o meu cachorro, tem muito medo. Daí mandei fazer um floral desconhecido e conhecido para ele. Ele até que melhorou, mas precisa tomar mais uma dose lá. Porque é muito medroso, muito, meu Deus do céu, seríssimo, tadinho, né? Ele foi pego da rua, então ele é talvez tão maltratado, né? Que... O primeiro passo é conhecer os muitos, agora o exercício 2. Reconhecer o preço da ira. Gente, nós precisamos entender isso, que é um preço caro demais que nós pagamos por sentir raiva. É caro demais. Não tem preço. É um preço alto demais. Não é verdade? O primeiro passo, o exercício 2, tá? O exercício 1 é a gente escolher alguma coisa que nos é difícil porque temos feito e tentar desafiar isso, né? Dentro das nossas possibilidades. O exercício 2 é treinar a ira. O primeiro passo é reconhecer os muitos custos da ira para si e para os outros que o cercam. Quando nos encontrarmos cheios de raiva, ache um local onde não o perturbe e comece a explorar a ira. Antes de continuar lendo, perguntaram para um monge: monge,
Que mantra eu canto quando eu estiver com raiva? O monge disse, olha, se na hora da raiva você lembrar que tem um mantra para cantar, qualquer um serve. Sim, porque a mente fica toda... Não, a mente nem lembra que existe mantra, que existe perdão, que existe luz, que existe... Hã? Não é? Eu achei muito legal. Se tu lembrares, qualquer um serve, ele disse. Então é isso, né? Então nós vamos, daí ele diz, ache um local onde não o perturbe. Só isso já passa a raiva, entendeu? Sim. Tu tá com raiva, então tu vai para um lugarzinho quieto para poder analisar a tua raiva. Pronto, passou. Porque quando tu olha para ela, ela passa. O pior é quando tu não olha e fica nutrindo ela, né? Volte sua atenção para o seu corpo na hora da raiva e observe as sensações que produzem a ira. Existem sensações de abrasamento, aquilo queimando, principalmente aqui no Manipura Chakra, no plexo solar, tá? Esse é o ponto nosso da raiva. Tá ligado com o fígado. O fígado é o órgão que nós guardamos a raiva. Tá, queridos? E quem gosta de comer fígado de boi, não vale a pena comer fígado de ninguém, tá? Nós já temos raiva demais para comer um fígado e trazer mais raiva ainda. Depois, volte a sua atenção para a mente e veja o que está acontecendo na sua mente. A sua mente dispara com ideias de vingança? Geralmente. Geralmente é vingança, né? Quando se observa a ira com cuidado dessa forma, seus custos se tornam dolorosamente claros. Pode ver como ela é avassaladora e como oblitera os sentimentos positivos e consome a mente com pensamentos de vingança. Fisicamente, pode-se observar como o corpo segue em sobremarcha, preparando o ataque. A pressão arterial sobe e o coração dispara. Será que valeu a pena? Não vale a pena. Não vale a pena. Exercício 3. Pense em pessoas carinhosas. Apenas pensar em pessoas carinhosas, clementes, pode ser o início do afrouxamento da influência da ira. Tá? Por exemplo, quando nós estivermos com raiva, ele sugere para a gente pensar naquelas pessoas que são carinhosas conosco. Tem um mantra, se tu lembrar disso. É mais ou menos que nem um mantra, né? Lembrar disso já vai te aliviar. Já te alivia. Se quando o temperamento se inflama, você trouxer à mente a imagem de um amigo carinhoso ou de um bondoso professor espiritual, o amor e a bondade deles pode ser, em parte, substituir sua ira. Por vezes, pode-se usar um grande professor religioso. Um budista irado, por exemplo, pode pensar no Buda e em sua decidida bondade para com todos. Um cristão pode recordar o amor de Cristo. Pode ser particularmente valioso visualizar uma pessoa amorosa em seu lugar e imaginar como que essa pessoa iria agir. Tá? Isso são exercícios que devem ser praticados quando a coisa nos pega, né? E não que ali naquela hora a gente esqueça de tudo e se envolve na ira e depois que passa, como é que nós ficamos, gente? Péssimo. Acabados, né? Energia toda sugada.
acabados, mortos. Autoculpa. Hã? Uma autoculpa, uma sensação horroroso, né? de Uma fracasso. coisa péssima. Isso para quem tem, né? Hã? Autoculpa para quem tem, porque normalmente Sim. o psicopata não tem. Mas assim, a questão que essa autoculpa não é aquela ideia da minha culpa, minha máxima culpa, mas ela precisa existir como uma forma de reconhecimento. Reconheceu, limpou e te liberte da culpa, né? Porque, enfim, se nós produzimos isso, é porque nós vivemos ainda inconscientes. Porque um ser que está consciente, ele não deixa se manifestar e crescer a raiva. Perguntaram para Dalai Lama se ele tinha raiva. Ele disse, sim, eu tenho. Nossa, o cara ficou espantado. Meu Deus do céu, se o Dalai Lama tem raiva, imagina eu. Daí o Dalai Lama disse, sim, eu tenho. A minha raiva dura o tempo que dura um risco na água. Mas ainda tem, como ele disse. Mas ainda tem. E a gratidão pela oportunidade de sentir que você ainda tem o que curar, né? Percepção. Exatamente. Então, o exercício número 4 é o exercício do perdão. Tá? E esse exercício do perdão, eu sugiro que vocês entrem na internet e procurem, para quem não conhece, o Ho'oponopono. Isso que eu ia falar, eu tava pensando Tá? Que escreve com H, Ho'oponopono. Ali nós vamos ter inúmeras práticas de perdão, mas a prática de perdão, que é bem globalizada, que foi dada por esse mestre havaiano, ele diz, para nós repetirmos, né? Sinto muito, me perdoe, eu amo você, eu agradeço. Repetir muitas vezes, porque no momento que eu vou repetindo isso, eu vou curando em mim toda a dor do outro e vou estendendo esse amor, porque no momento que eu peço perdão, eu gero em mim uma qualidade de humildade, e é essa humildade que traz a energia do amor. Sinto muito, me perdoe, né? Eu te amo e eu agradeço. Então estudem um pouquinho o Ho'oponopono, porque é uma coisa assim extraordinária. Depois que a gente conhece isso, né? Transforma. Tá? Vamos supor que tu tenha uma reunião daqui a pouco com um fulano que tu sabe que vai, né? Comece já a repetir, sinto muito, me perdoe, eu amo você, eu agradeço. E vá ao encontro repetindo, mentalmente, repetindo, claro, repita desde o dia que foi marcada a tal da reunião, né? E daí alivia. Quando você chega lá, você criou um campo de amor, que essa pessoa se libertou totalmente da raiva que sentia por você e você por ela. Queridos, tem alguém aqui que já praticou isso que deu certo? Muito. Muito. Sala de aula com criança é fantástico. Muitas vezes. Né? Quer ver quando tu tá magoado com alguém, né? Que alguém te machucou, né? Tu faz, né? Faz. No começo tu faz assim, né? Porque tu tá magoado. Mas depois, segundo, terceiro, daí tu tá fazendo aquilo, se tira com uma mão, assim, aquela mágoa toda. Porque primeiro a nossa educação é, como que se ele me machucou, eu vou pedir perdão. Não é verdade? E a teoria é exatamente, não é que você, que eu quero que você me perdoe. Não. Eu peço perdão, porque de alguma forma eu criei um campo que favoreceu você me machucar. Porque eu permiti, porque se eu não tivesse permitido, você não teria me machucado.
E a dor que produziu em mim é muito menor do que produziu em você. Quando eu machuco você, a dor que eu produzo em mim é muito maior do que eu produzi em você, né? Então eu preciso fazer esse Ho'oponopono, que é essa energia do perdão de uma forma muito limpa, onde nós limpamos todas as relações através desse elo do perdão, né? E quando Jesus disse que nós temos que perdoar 70 vezes 7, não é 70 vezes 7, é 70 na potência de 7. Tá? Quem é matemático aí pode fazer as contas. O que é 70 na potência de 7, Ares? Olha, só na potência de 2 já é 49, né? Tá. 7 ao quadrado já é 49. Aí você imagina, agora, né? 70 na potência... 3, aí é 49 vezes 7. E aí pega esse resultado e multiplica de novo por 7, assim vai. Uhum. Dá um número que vai passar dos 1000 com facilidade, vai chegar muito perto. Certo. É isso aí. Tá? Porque o quadrado é sempre multiplicado por mesmo. Olha ali, Ah, ele fez aqui. Isso é na potência 7? Isso aí, professor, É 12. Ainda com notação científica, elevado a 12. Ah, ele vai na potência. por isso que a gente encontra dentro do celular, no... Desculpa. Milhões. Né? Milhões, né? 82 milhões 354 300, ainda elevado à 12ª potência. Sabe o perdão, é todo dia e toda hora. Mais 12 zeros para trás. É por isso que dentro do Espiritismo, às vezes a gente encontra na literatura alguns espíritos que foram, algumas pessoas que foram mortas ou por tiro, facada, qualquer outra coisa, e a polícia vem cá e pega o algoz. Ele do outro lado de lá, ele pede para soltar, para não prender. Porque ele foi um que provocou aquilo, não resistiu. Então vários chegam e pedem para não fazer nada com ele, para soltá-lo e assim por diante, porque do outro lado ele também não tem paz porque ele ajudou a provocar aquilo. Sim. Esse negócio do perdão, assim, bem rapidinho. Na Turquia, 1945, a Turquia aproveitou a Segunda Guerra e atacou os armênios. 1 milhão de armênios foram mortos. Foi esse é um genocídio, né, que aconteceu. O Papa Francisco agora teve até problemas com isso, porque ele mostrou o genocídio. Num desses ataques, uma residência armênia foi chutar a porta e na mesa estava o pai, a mãe e as 2 filhas. O pai recebeu um balaço, a mãe recebeu outro, a mais nova foi dada para a soldadesca, morreu de tanto de ser estuprada, e a mais velha, por ser muito bonita, foi encaminhada a um cabaré em Istambul do comandante. Não se sabe até hoje por que cargas d'água ela conseguiu escapar do cabaré. Não se sabe. E ela conseguiu fugir. Ela teve uma sorte muito grande de clarissas franciscanas terem acolhido ela. Lembrando que ela era uma armênia, ela não era cristã. E ela ficou lá no convento por muito tempo e tal, se recuperando daquilo. E as clarissas prestavam caridade num hospital em Istambul, e ela foi para lá também, para prestar ajuda. Eis que chega um sujeito lá, parecia que tinha varíola, todo cheio de busto. Era uma alta figura do Estado. E ninguém trata dele porque esse cara não vai durar por muito tempo, porque ele vai morrer mesmo. E ninguém queria o negócio, e foi essa garota, essa mulher que foi tratar do sujeito. Ela começou a tratar dele e tal, limpa daqui, limpa dali, aquela coisa toda. Ela olhava para ele, vai daqui, vai dali. Mais de 90 dias ela põe o cara em pé. Ele recebeu alta. E então
ele congratula o hospital, mas antes ele quer falar com aquela freira, que era enfermeira, que cuidou dele. Aí ela vai o hábito dela e tal, e pelo falar dela, pelo sotaque, ela fala assim, mas você não é da Turquia? Ela falou assim, não, eu sou uma armênia. Ele falou assim, olha, Armênia é lugar de mulher muito bonita. Ela falou assim, sim, lá é lugar muito bonito, de mulher muito bonita, eu sou uma delas. Ela falou assim, porque o senhor matou o meu pai, matou a minha mãe e fez isso comigo. Ele falou assim, mas por que é que você não me matou ali, tratando de mim? Eu via que você não sorria, eu sabia da expressão do teu olho. Ela falou assim, não, que eu aprendi uma coisa com as Clarissas, o perdão, porque assim eu me livro do Senhor de vez. Um fato real. Então é muito difícil esse negócio do perdão, essa coisa, essa que a senhora está dizendo para nós, isso é muito importante, porque uma coisa é certa, quem perdoa não esquece. Porque se você esqueceu, isso é a minha maneira de ver. Porque se você esqueceu, que você não perdoou. Eu acho que não. Eu acho ao contrário, Charles. Eu sinto ao contrário. Porque no momento que você perdoou profundamente, você soltou o laço. Rompeu o laço. Então não tem mais que estar lembrando. Não lembra mais. Agora, quando você diz que perdoou e continua lembrando, eu fico na dúvida se eu realmente perdoei. Eu tenho essa coisa, ainda comigo, essa dicotomia. Certo. Se eu esqueci, é porque eu não perdoei, porque ele poderá voltar e me assente. Agora, se eu perdoei, eu sei que aquela pessoa me fez, mas aquilo já não me afeta mais. Não te afeta mais, mas daí tu não está no teu campo de memória. Entende? Porque a memória, ela, enfim, trazendo aí um pouco da expressão de Krishnamurti, ele falava bastante disso, né? Livre-se do passado. Sim. Entendeu? Dessas memórias do passado. Entende? Porque enquanto nós estamos ali lembrando que eu perdoei você... Não, aí você não perdoou. Daí não perdoei, né? Não. Então, seguimos mais um pouquinho aqui. Nós temos ainda mais um tópico, tá? Que é o desenvolvimento do amor e da compaixão. Mas o exercício 4 é esse exercício do perdão, tá, queridos? E que seria importante nós fazermos ali o número 1 e 2, que eu acho o número 1 e 2. O número 3 eu não considero muito. O número 1 diz o pedido de perdão daqueles que foram magoados. E o pedido de perdão para você mesmo. O item 3 eu não acredito. Dar o perdão aos que me magoaram. Tá? Porque não sou eu que vou dar o perdão. Eu vou pedir perdão. Essa é a teoria do Ho'oponopono. A pessoa me magoou, eu vou fazer o pedido de perdão, para que ele me perdoe por eu ter criado a condição de ter gerado aquele sofrimento, né? Então, e aqui pede-se que a gente faça tipo uma meditação mesmo, né? Sinto muito, me perdoe, eu amo você e eu agradeço. Cada vez mais. Com várias pessoas, com aquelas pessoas lá do nosso passado, que ainda não está resolvido, tá? Que quando a gente lembra, a gente pensa, puxa, tomara que não encontre mais. Ok? E essas pessoas, elas podem vir numa relação muito íntima conosco e nas próximas vidas. Porque são aqueles elos, aquelas correntes kármicas que nós travamos. Então é importante fazer esse ritmo do perdão. E antes de dormir, estenda o perdão para a sua vida, para aquele dia, né? Estenda o perdão para todas as pessoas com quem você viveu naquele dia. Sinto muito, me perdoe, eu amo vocês, eu agradeço, né? Vá fazendo isso, sabe? Aquela coisa de você estar na fila do
de um banco, está dirigindo, está dentro de um ônibus, deixe que a mente fique pulsando nisso. É uma coisa tão maravilhosa, porque a gente cria um outro campo vibracional. Nós entramos numa outra reverberação da energia do perdão, né? E quando tem uma coisa para resolver na vida, assim, uma situação, com fulano, com Beltrano, puxa, amanhã no meu trabalho eu vou ter que enfrentar essa situação, já vá irradiando o perdão. Sinto muito, me perdoe, eu amo você, eu agradeço, né? Para todas aquelas pessoas que estão envolvidas com aquela situação. E o item 2 dessa prática, né? Porque a primeira prática era curar o coração do temor e da ira. O segundo tópico, né, é aprender a amar. Então, cultivando o amor e a compaixão, e Ramakrishna diz: o objetivo supremo e a meta da vida humana é cultivar o amor. Enquanto o perdão cura as mágoas antigas do coração, a gratidão abre para o amor atual. A gratidão concede muitos benefícios, dissolve os sentimentos negativos, como a ira e o ciúme, se derretem no abraço. O temor e a defensiva encolhem. A gratidão enfraquece as barreiras ao amor. A gratidão também evoca a felicidade, que é a ação poderosa e a emoção benéfica. A gratidão é um presente para todos. Podemos ser gratos por nossa felicidade, mas também podemos ser felizes por sermos gratos. Olha que coisa mais linda isso, né? É ter gratidão por nós sermos felizes, mas também sermos felizes por nós termos capacidade de sermos gratos. A gratidão é denominada o coração do amor. A pessoa que irradia amor se torna força e inspiração de extraordinário poder. As práticas espirituais ampliam e aprofundam o amor, de maneira a torná-lo mais intenso e mais frequente. Uma palavra em português que ela não é, se nós estudarmos um pouquinho a raiz dessa palavra, ela não é muito boa, não. Obrigado. Tá? É obrigar a. Então, ao invés de a gente falar, muito obrigado, gratidão, grato, grata, gratidão, né? Porque nas outras línguas é isso, né? Graças, né? Nós vamos ter mais a expressão da gratidão do que obrigado. Eu não sei bem por que essa palavra em português ela é tão forte. Ela é uma palavra, ela é forte, ela é como se eu sou obrigado a ser grato contigo, né? E isso é uma coisa que é pesada, não é uma palavra leve, né? Não traz a leveza da gratidão. Então tem o primeiro exercício para cultivar o amor e a gratidão, que o primeiro exercício é de graças. Uma abordagem antiga e testada pelo tempo é dar graças, isto é, agradecer antes de cada refeição. Gente, isso é uma coisa muito maravilhosa, a gente não comer antes de agradecer, tá? Porque na Bhagavad Gita diz que é como se nós fôssemos um ladrão, pegássemos aquilo que nos é ofertado sem agradecer, né? Dar graças pode acontecer de maneira a nos ajudar a apreciar as relações com terceiros e com o mundo. Por exemplo, se pensamos em como um simples legume chega ao prato, entendemos que centenas de pessoas
fazendeiros, ceifeiros, caminhoneiros, caixas e muito mais, todos trabalharam para que o alimento chegasse até nós. Por essa razão, abrimos o nosso coração à gratidão pelo alimento. A gente tem a prática diária de agradecer antes de comer. E lá na Chacarananda, como a gente tem muitos cursos, né? Na hora das refeições, as pessoas que são as primeiras vezes que estão lá, elas já vão para pegar comida, né? E a gente diz, não, vou primeiro rezar. A gente não fala essa palavra rezar já no primeiro dia. A gente diz, vamos primeiro harmonizar, né? Porque rezar é coisa de religião, né? Vamos primeiro harmonizar. Daí a gente faz aquela oração bem bonita assim e depois todos comem, enfatizando a importância daquele alimento, porque aquele alimento constrói a nossa mente. E se nós somos gratos a eles, eles vão construir uma mente muito melhor, né? Mesmo as coisas que nós não gostamos, quando nós agradecemos, elas se tornam melhores. O Swami Dayananda, um professor lá na Índia, que eu estudei muitas vezes com ele, ele disse que ele não gostava de um tipo, aqui no Brasil, como se fosse um jiló, assim, sabe? Mas como ele rezava sempre antes de comer, né? E os discípulos que serviam o prato dele, ele olhava para o prato, tinha jiló, né? Vamos supor o tal do jiló, mas não era jiló, é uma coisa assim, tipo jiló. Daí ele rezava e daí ele pensava, não, eu vou comer primeiro jiló. Porque se eu como primeiro jiló, eu abro espaço para a gratidão desse alimento, né? E comia o jiló. E depois comia o resto. E os discípulos vendo que ele sempre comia primeiro jiló, é porque ele gostava. Né? Então ele disse, eu nunca me livrava desse jiló, porque eu comia primeiro como forma de agradecer e dominar aquilo que me dominava, que era não gostar daquilo, né? E sempre vinha mais, porque eles colocavam mais, diziam, não, o Swami adora isso, porque é a primeira coisa que ele come. E ele colocou que quando a gente faz essa relação de gratidão, as coisas também ficam mais leves, né? Com aquilo que nós não gostamos. O segundo exercício... Ele aprendeu a gostar de jiló? Ele não disse que aprendeu, só contou a tal da história, né? Mas às vezes a gente não gosta porque nunca comeu. Isso é, com certeza. Sabe? Na prática do vegetarianismo é isso. As pessoas nunca comeram uma berinjela, odeiam berinjela. Sabe? Daí vem ela preparada de uma outra forma. Nossa, que delícia! O que é isso? Berinjela. Berinjela, né? Como dizia, eu odeio berinjela, como que é tão bom. Enfim, o item 2, outro exercício para nós fazermos em casa, no nosso dia a dia. Um dia de agradecimento. Pense nas pessoas que você irá encontrar nesse dia. Dentre elas, poderão estar membros da família ou amigos que o amam. Os motoristas de ônibus que levam você e trazem do trabalho. A faxineira que limpa o seu quarto. Veja se você encontra uma razão para sentir-se grato a cada pessoa que encontrar. Gente, quantas vezes nós rezamos para que as pessoas que recolhem os nossos lixos na porta das nossas casas, quantas vezes a gente rezou para que eles tenham um dia de luz, que tenham saúde, que tenham abundância, que tenham prosperidade? A gente põe lá aquele saquinho no lixo lá na frente. Que se danem, aonde que isso vai parar, não sei. Não é verdade? E que trabalhinho, hein? Meu e Deus que do trabalho, céu. querida. Que trabalho. Tá? Que trabalho. Continue
essa recordação de gratidão no decorrer do seu dia. Tente lembrar uma razão para sentir-se grato a cada pessoa que encontrar, a cada situação que se deparar, a tudo que estiver à sua volta e a toda a sua vida. Lembre que a gratidão é denominada o coração do amor. Né? Ok? Vamos anotar isso como prática nesses 15 dias, queridos. Começar a dar graças, agradecer por tudo, pelo alimento, pelas dificuldades do dia, agradecer, porque nada vem para nós de forma errada, vem tudo na medida certa, né? Exercício 3, a meditação de amor, ternura. E esse aqui nós vamos fazer agora, então, com os nossos olhos fechados, tá? Para que a gente termine o nosso estudo de hoje, nós vamos fazer essa prática da bondade amorosa, que é uma coisa muito especial e que depois vocês podem fazer em casa. Daí eu não preciso ler, porque eu já sei mais ou menos isso aqui que eu faço com frequência. Ok? Então vamos fechar um pouquinho nossos olhos, colocar o nosso corpo, colocar as nossas mãos de forma que a mão direita possa entrar por dentro da esquerda e os polegares se tocam como se tocassem um fino papel de arroz. Os dedos não se cruzam, tá? A mão direita entra por dentro da esquerda. A mão direita é a energia da compaixão, a esquerda da sabedoria. Então, nós acolhemos a compaixão na sabedoria. E os polegares se tocam suavemente. E feche um pouquinho os seus olhos. Relaxe os seus ombros, posicione sua cabeça bem no centro. Deixe os seus pés tocando o chão se você está sentado na cadeira. Deixe a sua coluna o mais alinhada possível. Acalme a sua respiração. Deixe que a sua face se torne límpida e clara, totalmente luminosa, como é a luminosidade do seu próprio ser. E numa respiração cálida e tranquila, você vai trazer você mesmo para dentro do seu coração. Sinta que você está sentado ali no solo do seu coração e você vai dizer para você mesmo que eu possa ser feliz e sereno, que eu possa estar livre do medo e da dor, que eu possa viver no amor e na compaixão, e que eu possa despertar a minha natureza divina e ser livre. Agora traga no solo do seu coração aquela pessoa com quem você deseja se harmonizar, bem no solo do seu coração. E diga para ela, fulano ou fulana, que você possa ser feliz e sereno, que você possa ser livre do medo e da dor, que você possa viver no amor e na compaixão, e que você possa despertar a sua natureza divina e ser livre. Traga agora no solo do seu coração aquelas pessoas que você ama e que fazem parte da sua vida no seu dia a dia. São várias pessoas. O seu coração é grande o suficiente para que cada uma possa ali entrar. Tenha esse momento agora para trazer cada uma dentro do solo do seu coração.
sinta que você acolheu todas no solo do seu coração. Olhe para elas e diga que vocês possam ser felizes e serenos. Que vocês possam estar livres do medo e da dor. Que vocês possam viver no amor e na compaixão. E que vocês possam despertar a sua natureza divina e serem livres. Agora o nosso coração cresce muito. E vamos colocar toda a humanidade dentro do nosso coração. Todos os seres e todas as formas de vida no solo sagrado do nosso coração. Olhamos para todos os seres e desejamos que todos os seres possam ser felizes e serenos. Que todos os seres possam estar livres do medo e da dor. Que todos os seres possam viver no amor e na compaixão. E que todos os seres possam despertar a sua natureza divina e serem livres. Visualizando que o Espírito do amor se espalha em todas as direções, envolve todos os mundos, em todos os tempos. Cantemos a sagrada palavra e com este sagrado som, esta energia do amor se propaga até chegar ao coração de todos os seres sencientes. Inalando. Que todos os méritos produzidos neste momento de estudo, que todos estes méritos possam ser partilhados com todos os seres, para que todos os seres se livrem do sofrimento e da dor. Gratidão profunda a todos nós, a todos os que aqui estão presentes, a todos os que estão fazendo este estudo online, e que todos nós possamos tornar a nossa vida um bem maior a todos os seres. Que assim seja. Namastê. Veio hoje, eu estava meio disposto. Obrigada, imagina.
Oi, querido. A mão fica à esquerda embaixo, à direita por cima. Dentro da linhagem do budismo tibetano, tá? Porque tem algumas linhagens do budismo zen que troca a mão direita por baixo, a esquerda por cima. Mas do budismo tibetano, a direita por dentro da esquerda, a direita simboliza a compaixão, a esquerda a sabedoria. Tá? Então é isso, queridos. Até daqui a 15 dias. Já foi quase. Tem Senão vocês